Quando você está prestando atenção para ouvir o seu Dharma, existe muito pouca probabilidade de você ouvir a mensagem pura. Simplesmente irá ouvir outra mensagem, mas você se mantém sintonizado através do estudo, através da meditação, através dos tombos com a cara no chão. E lentamente, muito lentamente, quando os métodos começarem a funcionar, o seu apego a todo o processo começar a diminuir paulatinamente. Afinal, o ego só consegue aprisioná-lo enquanto pensar que você é ele. Quando ele continua ali agindo, quando é somente o ego ser, com os olhos vendo ou os ouvidos ouvindo. Ele se torna meramente uma entidade funcional. Nada mais interessante do que isso. Enquanto isso, você se esforça ao máximo. Pode vislumbrar o próximo passo que está para dar e se pergunta o que deve ser a próxima coisa certa a fazer. Então, você se aquieta e busca dentro de si uma resposta. Permanece em silêncio o máximo que consegue e ouve tão claramente quanto lhe é possível. Mas reconhece que, apesar de tudo, provavelmente não será uma mensagem pura vinda do além. Muito provavelmente, ela ainda terá muito dos seus sistemas de desejo misturados nela. Após ter decidido da melhor maneira que conseguiu, você age, mantendo em mente que não é o ator. Enquanto está agindo, não se coloca como um segundo observador. Não perde o seu tempo se perguntando se tomou a decisão correta. Você agiu decidindo, agora está agindo. Esteja presente em suas ações. Quando tiver terminado, se desejar, poderá se sentar, refletir e dizer: essa foi a escolha certa? Isso é diferente. Mas enquanto estiver nesse processo, faça-o por inteiro. Quando estiver fazendo chá, faça o chá. Quando estiver escovando os dentes, escove os dentes. Quando estiver fazendo amor, faça amor. Grandes atos, pequenos atos, seja o que for, esteja ali por inteiro. Pare de arruinar tudo com aquela autoconsciência que julga e constringe. O que estamos deixando ir embora nesse processo é a voz interior antiga e autocrítica. O velho superego que tem tanto medo de levar uma pancada, de cometer um erro, de parecer um tolo. Isso não é o mesmo. Notará você que a testemunha interior, impessoal, a prática de perceber o que estamos vivenciando. Isso que estamos tentando cultivar. O ato de testemunhar possui uma qualidade totalmente diferente. É observar e não julgar. O superego que julga é incompatível com o agir no momento. A testemunha impessoal é a essência de agir no momento. Então, o Karma Yoga se revela como uma técnica para nos extrair do burburinho da vida, não pela inação, mas pelas perspectivas mutáveis em nossas ações. Nossas ações não são mais um meio para realizar os nossos desejos. Elas são agora oportunidades para a prática espiritual, para praticar como permanecermos desapegados do resultado e para praticar como se livrar da ideia de que estamos fazendo alguma coisa. Fazemos o que temos de fazer. O tempo todo reconhecendo que é somente a roda do karma, a dança do jogo de Deus, as leis legalmente se desdobrando através de nós. Vemos que era somente o nosso egocentrismo incrível que nos fazia pensar que estávamos agindo. E quando começamos a nos ver dessa maneira, não como atores, mas como veículos através dos quais as leis da natureza se desenrolam, nos aproximamos de algo que é muito mais interessante e muito mais profundo do que tudo que pudéssemos ter pensado que o jogo fosse. Krishna revela isso quando diz: eu não tenho um trabalho a fazer em todos os mundos. Arjuna, pois eles são meus. Não tenho nada para ganhar, porque tenho tudo. Mesmo assim, trabalho. Mesmo assim, trabalho? Não é interessante?
Ele está dizendo, veja, eu não tenho nenhum karma, não há nada que eu tenha de fazer, mas de qualquer maneira eu ajo, vindo daquele espaço onde não existe ego e nem apego. Tem de ser claramente um motivo totalmente diferente para agir. Vejam, estamos na verdade falando em utilizar os nossos desejos e os nossos apegos como ponto de partida, os utilizando como uma maneira para entrar em união. Surge do nosso desejo atingir o uno, do nosso desejo de nos libertar, do nosso desejo de entrega à iniciativa, de prestar atenção ao nosso Dharma para agirmos. Realizamos o nosso Dharma para satisfazer um desejo dentro do sistema de desejos. Existe um apego nele, o apego de se libertar. E é isso que nos motiva a trabalhar. Mas se tudo isso for verdade, quando nos libertarmos e não tivermos apego, por que trabalharíamos? Krishna nos dá uma base de ação inteiramente nova aqui. Imagine uma pessoa que não tem absolutamente nenhum desejo pessoal para fazer nada, nem mesmo de se iluminar. Ela conseguiu, ela é. Ela não está tentando se desenvolver, ela já o fez. Não tem mais motivos morais, está além de todo o bem e de todo o mal. Então, o que ela está fazendo? Fazendo nada. Anandamayi Ma foi uma bela santa na Índia, alguém que vivia naquele lugar, alguém cujos atos eram totalmente livres. Embora estabelecesse hospitais, dispensários, escolas, o que ela fazia com todos esses ashrams e todo esse serviço? Realizava o Karma Yoga? Externamente, suas ações davam a impressão que sim, mas o espírito delas, o motivo pelo qual ela estava agindo, era completamente diferente. O motivo era diferente porque não havia motivo, não havia intenção por trás dos seus atos. Ela estava somente sendo a expressão do Dharma, sendo a compaixão. Como seres como estes, Anandamayi Ma, ou o meu guru, esse espírito por trás das ações é que é a transmissão. O verdadeiro guru é alguém cuja vida é a afirmação de como todas as coisas são quando já se fez tudo. E qualquer forma ou ato que o guru utiliza é meramente um veículo para a transmissão. Este ser está além dos gunas, além das forças da natureza. Não está mais apegado ao corpo, mente, razão, sentidos, porém ainda os utiliza. Nesse ponto, você não está mais realizando o Karma Yoga. Você é uma expressão dele. Meher Baba disse, penetrar na essência do ser e do significado e liberar a fragrância da realização interna para orientação e benefício dos outros, expressando-a em formas mundanas de verdade, amor, pureza e beleza. Este é o único jogo que contém toda a validade absoluta e intrínseca. Todos os outros acontecimentos, incidentes e realizações podem, em si mesmos, não ter uma importância duradoura. O yoga tem sido chamado de uma prática para a concentração das nossas faculdades em um único ponto, tendo como fim transcender as limitações do ego. Mas e o Karma Yoga? Quem teria suspeitado que a estrada para Deus passaria pelos afazeres domésticos e o mercado? O mundo se torna um meio para nos livrar das teias dos apegos mundanos. Que artimanha engenhosa! Em vez de nos enredar, de repente os nossos atos nos libertam. O Gita diz, aquele que em todos os seus trabalhos vê Deus, na verdade, caminha para Deus. Quando nos voltamos pela primeira vez para realizar o nosso trabalho como uma prática espiritual, ainda estamos operando a partir do mundo de apegos e desejos, porque o desejo de se libertar ainda é um desejo.
Mas quando o PAIA, o método, começa a funcionar, ele nos conduz a uma compreensão mais profunda da razão e sabedoria subjacentes em todo o sistema. Vemos quem somos e o que está acontecendo sob uma ótica diferente. E junto com essa compreensão, surge uma impessoalidade crescente em relação às nossas vidas. Impessoalidade. Não é um envolvimento menor, mas uma romantização menor de tudo. Menos melodrama e menos estresse na execução. Continuamos a viver nossas vidas e as vivemos o mais perfeitamente que conseguimos, mas as vivemos de um modo cada vez mais desapegado. Cada vez menos agimos pelos nossos motivos ou desejos, nem mesmo pelos que vêm de uma mente elevada, como a busca da iluminação. Estamos simplesmente agindo porque o nosso Dharma é agir. Essa é a essência do Karma Yoga. Eu te revelarei um mistério supremo, diz Krishna, porque a tua alma tem fé. É visão e sabedoria que, quando conhecidas, te libertarão do pecado. Lembrem-se do que está acontecendo aqui. Krishna está agora na parte do como do seu discurso. Ele está instruindo Arjuna nas várias técnicas que este pode usar como yogas para chegar a Deus. E esta afirmação de Krishna dá início a uma parte fascinante do diálogo. A dupla visão e sabedoria a que Krishna se refere pertencer ao caminho da Jnana Yoga, da compreensão atingida via mente pensante. Não importa qual a prática que realizamos, para compreendê-la integralmente temos que aplicar a visão e sabedoria, às quais Krishna se refere. Sempre que pensamos sobre as nossas práticas ou falamos sobre elas, o pensamento e a fala são formas de Jnana Yoga. Quando eu descrevo para vocês a prática do Karma Yoga ou a prática do Bhakti Yoga, a descrição é uma técnica do Jnana Yoga. Para compreender o yoga devocional, compreender por que meditamos, compreender por que repetimos o mantra, precisamos desenvolver um tipo de sabedoria discriminatória que possa diferenciar o real do irreal. E o caminho para desenvolver essa discriminação é o Jnana Yoga. As nossas práticas de meditação são práticas de meditação. As nossas práticas devocionais são práticas devocionais. Mas quando falamos sobre elas, tornamo-nos Jnana Yogis. Podemos ver isso pela maneira como as várias formas de prática espiritual se apoiam umas nas outras. Elas não ficam sozinhas. Elas se apoiam e trabalham juntas. Isso é verdade no hinduísmo e também em outras práticas. No budismo Theravada, por exemplo, Pana, ou compreensão correta, é um dos 3 aspectos que formam a prática espiritual. Sila e Samadhi são as outras 2. Sila é purificação e Samadhi, concentração. Os 3 aspectos trabalham em relação um com o outro, em um tipo de padrão espiralado. Vocês caminham em torno deles e entre eles, e as práticas se complementam entre si e discutem entre si. E você se eleva um pouco mais a cada volta. Elas são sinérgicas. A menos que vocês já tivessem desenvolvido um determinado nível de sabedoria, por exemplo, a sabedoria significando o reconhecimento de que existe algo agindo além do jogo, não teriam escolhido um livro como este. Talvez, após a leitura desse livro, vocês decidam começar a meditar. Por meio da meditação, se aquietarão e poderão desenvolver mais sabedoria. Essa sabedoria acrescentada poderá lhes mostrar algumas das impurezas que há em vocês, o que os levará a realizar purificações. Quando estiverem mais purificados, isso intensificará a sua meditação. Quando a sua meditação ficar mais forte, vocês irão mais fundo e desenvolverão mais sabedoria. E assim por diante. De alguma maneira,
todas as práticas do Jnana Yoga trabalham com as nossas faculdades intelectuais e com diferentes níveis de mente para obter algo que está além da apreensão mental. Isso é chamado de sabedoria superior, e sabedoria superior é bem diferente de conhecimento. Não quer dizer a mesma coisa, é algo totalmente diferente. O conhecimento é uma função do intelecto. A sabedoria superior vai além da mente e do intelecto. Então, a sabedoria superior é aquilo que buscamos e que está fora das nossas mentes. Mas precisamos encontrar maneiras de chegar lá, ou pensamos que precisamos. E a rota do conhecimento e do intelecto é apenas um entre os caminhos. Mas cada método tem as suas armadilhas. Por isso, permita-me explicar o que me parece ser um dilema ligado ao uso do intelecto como veículo. O intelecto é como um siddhi, um poder do yoga, e como todos os poderes, é muito sedutor. É fácil para nós nos deixarmos seduzir por todas as coisas fascinantes que podemos saber sobre alguma coisa. Porém, o nosso conhecimento não é sabedoria, é conhecimento. E toda essa fascinação por conhecer coisas pode terminar nos levando mais para fora do que para dentro. Ficamos aprisionados no mundo do conhecimento. Nos ocupamos reunindo mais e mais conhecimento mundano e focalizando na matriz da mente racional em vez de nos abrirmos para a sabedoria mais profunda. E então a própria ferramenta que estamos tentando usar para escapar se torna a nossa armadilha. Porque com o conhecimento ainda existe sempre um conhecedor e um aquilo que é conhecido. Você pode se levantar e ir até a porta e bater, mas não pode entrar enquanto souber que sabe algo. Sinto muito, dirá São Pedro. Somente quando o conhecedor e o conhecido se tornarem um, aquele um cruzará a porta. Ninguém que sabe alguma coisa atravessa a porta. O que significa que o sacrifício final para o Gnana, o intelectual, é desistir de conhecer de qualquer coisa. Com isso, não quero de modo algum menosprezar o intelecto. Acho somente que temos de mudar o que pensávamos ser o pensamento. O intelecto é uma ferramenta requintada. É realmente o nosso recurso mais forte como humanos. E, de certa forma, é a ferramenta mais poderosa que temos a nosso serviço para prosseguir em nossa viagem. Após termos compreendido o que é a viagem e entendermos que se supõe que o intelecto seja um servo, não o senhor, então poderemos usar com habilidade os nossos intelectos sem nos deixarmos aprisionar pela nossa fascinação por todas as coisas maravilhosas que encontrarmos, ou pela sutil armadilha do ego de saber como é. Poderemos deixar de ser cativos das nossas próprias mentes. O conhecimento, se usado somente o suficiente e com força bastante em uma direção, certamente poderá levá-los até o final. Einstein disse uma vez: eu não cheguei à minha compreensão das leis básicas do universo por intermédio da minha mente racional. Ele tinha, obviamente, desenvolvido a sua mente racional a um grau aprimorado de clareza. Ela o tinha levado até o limite e então... e é aí que entra a sabedoria. Ela está no... Para lhes dar um exemplo da maneira como o limite atormenta um cientista, J. Robert Oppenheimer escreveu: se perguntarmos, por exemplo, se a posição de um elétron permanece a mesma, devemos dizer não. Se perguntarmos se a posição de um elétron muda com o tempo, devemos dizer não. Se perguntarmos se o elétron está em repouso, devemos dizer não. Se perguntarmos se está em movimento, devemos dizer não. Isso me parece bem semelhante à prática de Ramana Maharshi, Neti Neti,
não é isso e também não é aquilo. A afirmação de Oppenheimer é tão abrangente e mostra como, se vocês forçarem o intelecto o suficiente, se levarem o conhecimento do mundo exterior até o limite da compreensão, ele o impulsionará para além de si, rumo à sabedoria. Mas para usar o seu intelecto dessa maneira, é preciso uma mente muito disciplinada, harmonizada, como um raio laser, unidirecionada totalmente para resolver o problema. Agora digamos que vocês refinaram esse tipo de intelecto e que decidiram que desejam voltá-lo para dentro em vez de voltá-lo para fora. O que fariam? O mais provável é que começassem a usar a mente para fazer modelos do que estão vivenciando, porque os modelos são uma coisa com a qual a nossa mente consegue lidar. O que descobrimos quando nos voltamos para dentro é o mesmo para todos. Porém, a descrição do que encontramos lá depende de quem está fazendo a descrição. E por isso existem inúmeros modelos diferentes de conscientização que se originaram nas diferentes tradições. Aqui temos, por exemplo, um modelo que utiliza um dos nossos artefatos culturais, um projetor de slides. Provavelmente, sabemos mais ou menos como um projetor de slides funciona. Existe uma fonte de luz, você insere um slide e a luz passa através dele, o que determina os padrões e as cores de luz que passarão para o outro lado e surgirão na tela. Agora digamos, por um momento, que vocês assistiram a uma exposição de slides por um tempo e que decidiram que já viram o suficiente dos slides. Agora querem saber como é aquela tela. O problema é, tudo o que vocês podem ver da tela é aquilo que os slides permitem que vejam. Se um slide for totalmente tomado pela figura, vocês não verão nada da tela. Por outro lado, se um slide estiver vazio, se for absolutamente transparente, vocês verão a tela perfeitamente. Vocês podem aplicar isso como um modelo. Imaginem que dentro de vocês existe uma luz que chamaremos de Atma, ou como vocês são um Jiva, um indivíduo, a chamaremos de Jivatma, porque é o seu Atma. É o pequeno ponto de luz que a partir de toda a luz do universo existe no seu centro. Esqueçam por agora onde o ponto neurofisiológico desse centro está localizado. Simplesmente permitam que exista essa fonte de luz em vocês e que está enviando tudo, luz branca, todo o universo. Mas aquilo que está atravessando e sendo refletido na sua tela é determinado por um número de véus translúcidos que a luz deve atravessar em seu caminho. E esses véus são os véus da sua mente pensante. Os véus são os seus pensamentos, os véus são os seus desejos, os véus são os seus sentimentos. São todos partes diferentes da sua personalidade. Eles são o que é chamado de ahankara, a sua estrutura de ego. Isso significa que aquilo que vocês terminam vendo do lado de fora, no mundo, é meramente a projeção do seu próprio show de slides interior. Naturalmente, isso não é nada de novo. Acredito que estamos basicamente familiarizados com essa ideia. Certamente é comum na psicologia moderna. Qualquer psicólogo pode citar dúzias de experimentos que provam que a motivação afeta a percepção. Se vocês estão famintos e andam pela rua, percebem somente o que lhes interessa. Notam somente lanchonetes e restaurantes. Por outro lado, se estão sexualmente excitados e andam pela rua, passando por uma loja de salgados e doces, nem a notarão. Mais tarde, alguém poderá perguntar: existe uma boa loja de salgados e doces nessa cidade? E vocês responderão: eu realmente não sei. Mas poderão fazer uma lista de quantos rivais sexuais, potenciais e relevantes existem. Em outras palavras, o seu desejo determina o que parece existir. Parece existir lá fora.
Vocês não sabem o que realmente existe lá. Sabem somente o que acham que existe. Manas, a mente inferior, está preocupada com os desejos sensuais e com os pensamentos. Ora percebe um sentido sexual, ora um pensamento, ora alguma emoção e constrói todo um mosaico a partir deles, que vivenciamos como os universos do nosso ego. O que vocês acham que está lá fora e o que eu penso que está lá fora é somente nós lá fora. Não sabemos se existe alguma coisa lá fora. Talvez, se nenhum de nós estivesse lá, não haveria nada. Ou talvez houvesse. Simplesmente não sabemos. Podemos nos sentar dentro das nossas opacidades e pensar sobre tudo isso. Porém, todos os nossos pensamentos serão afetados pela nossa obtusidade, pelo nosso desejo de que haja alguma coisa lá fora, ou pelo nosso desejo de que não haja alguma coisa lá fora. E pouco importa. Finalmente, a única maneira de obter um quadro mais realista de tudo isso é ficar menos obtuso, opaco. E realizar isso é o jogo do nosso sadhana. Podemos visualizá-lo como uma série de círculos concêntricos, com os objetos dos sentidos, lá fora, em um círculo externo. Enquanto vocês pensarem sobre esses círculos, o ahankara ou ego, manas ou intelectos, que são manas ou a mente inferior. Depois vem o ahankara ou estrutura do ego, que é o vetor ou a localização de todos esses vários padrões de pensamento e que representa o nosso modelo do mundo ao redor. O próximo círculo é o que chamamos de buddhi, que é o intelecto superior. É a única parte do nosso pacote natural que é capaz de aprender os reinos superiores em nosso interior. Ocasionalmente, acredita-se que esteja relacionado à sabedoria do terceiro olho, mas, na verdade, buddhi possui um tipo de qualidade de porta de vai e vem ligada a ele, que possibilita se voltar para ambos os lados. Pode ser atraído para a mente inferior e sair no mundo, ou voltar-se para dentro e virar-se para a luz, para o Atman, para a fonte de tudo. É como um processo essencial. O amanhecer da sabedoria vem com o reconhecimento da luz interior. Quando o buddhi se volta pela primeira vez para dentro e não para fora, nesse ponto ele começa a usar o intelecto para buscar mais profundamente no interior, a se mover para dentro. Mesmo assim, buddhi faz parte do nosso pacote. Ele ainda reflete um eu separado. No Ocidente podemos chamá-lo de alma, e na literatura mística cristã encontramos a frase: quando teu olho for único, teu ser será cheio de luz. Isso é buddhi. Ele ainda é parte de quem somos, mas está ali na borda. Situa-se entre o espírito e a matéria, e pode se voltar para qualquer uma das direções. Então, no círculo mais interno está o Atman. O Bhagavata diz: o Atman, ou ser divino, é separado do corpo. Esse Atman é aquele que, sem segundo, puro, autoluminoso, sem atributos, livre, todo permeante, e a eterna testemunha. Pense sobre isso. É o que está dentro de você nesse momento. Não é algo externo a você. Não é algo que tenha que adquirir. Já está aí. Existe um ensinamento zen que diz: a pedra preciosa brilhante está em sua mão. Não está lá fora em algum lugar. Vocês já a têm. Vocês já são ela. Podem somente pensar que não são. Não é estranho? No Novo Testamento, Lucas escreveu: interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, lhes respondeu: a vinda do reino de Deus não é observável,
nem pode ser sentida. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Está no meio de vós. Mas vocês estão vivendo nesse reino? Entre este você interior e aquele que vocês pensam que são, estão todos os véus do pensamento, todas as opacidades de cor e forma que formam as projeções dos slides que criam o mundo que vocês vivenciam. Todo esse processo que acabamos de estudar, construindo e explicando o modelo do projetor e as suas ramificações, foi uma prática de Jnana Yoga. Utilizamos os nossos intelectos para construir um modelo que nos conduziu para o que está além do intelecto. Isso é exatamente o processo de Jnana Yoga. Vocês iniciam com o intelecto inferior, manas, e começam a estudar. Estudam as escrituras, estudam com os professores, leem livros, fazem retiros, reúnem conhecimento. Nada disso é sabedoria. Vocês compreendem? É meramente um veículo que os auxiliará a chegar lá. Vocês utilizam o seu intelecto para adquirir aquele conhecimento, para se aprontar para o próximo passo. Mas então surge a questão de que a parte central do próximo passo é se livrar de todo esse conhecimento. Vocês terão que soltá-lo. Não podem ficar ligados ao conhecer. Isso é somente um outro apego. O conhecimento está disponível. Ele serviu ao seu propósito, agora soltem-no. Mais tarde descobrirão que tudo ainda continua ali, mas estará lá de uma maneira inteiramente nova. E antes que vocês consigam alcançar toda essa nova maneira de lidar com ele, terão que realmente soltar todo aquele belo conhecimento que tão arduamente conquistaram. O conhecimento é como o casaco multicolorido de José. É todo chanfrado e brilhante. Quero dizer, quando eu era professor em Harvard, todos nos sentávamos em círculo, fazendo cintilar o nosso conhecimento uns sobre os outros. Era divertido. Bem, eu conheço isso, mas pode fazer uma citação? Li as últimas pesquisas. Era surpreendente o quanto nós conhecíamos. Mas quando olhei para dentro de mim mesmo, encontrei uma discrepância considerável entre o meu conhecimento e o meu ser. Você pode ter conhecimento, mas precisa ser sábio. Vi que podia ser horrivelmente, hipocritamente, depressivamente vazio de sabedoria, ao mesmo tempo em que dominava por completo todos à minha volta com o meu conhecimento. Conhecer tudo por si só, sem uma sabedoria profunda, termina se tornando um desespero do ser interno de uma pessoa e o desenvolvimento do seu conhecimento para que esse conhecimento seja útil. Montaigne escreveu que encher a mente com material em excesso é como regar demais uma planta, e que, ao ficar atravancada por uma grande variedade de coisas, a mente perde o poder de se libertar, e o peso dessas coisas pode fazê-la pender e ficar dobrada sobre si mesma. Gurdjieff disse, o conhecimento que não está em harmonia com o ser não pode ser grande o bastante ou suficientemente adaptado às suas reais necessidades. Será sempre um conhecimento de uma coisa junto com a ignorância de outra. Um conhecimento de um detalhe sem a compreensão do todo. Uma visão da forma sem a captação da essência. Diz também, o conhecimento pode ser a função de um centro, o centro do pensamento. Contudo, a compreensão é a função de vários centros. O mecanismo do pensamento pode conhecer algo, mas a compreensão surge somente quando o homem percebe ou sente o que está ligado a quê. O que ele está dizendo é que, quando nos direcionamos para a sabedoria, nos movemos em um caminho do intelecto para a intuição,
do conhecimento que temos sobre alguma coisa, para um sentido intuitivo da nossa interligação com tudo. A sabedoria intuitiva é uma apreciação não conceitual de algo mediante a união com ele. Essa é uma maneira mais profunda de compreender as coisas, e é a porta para se tornar sábio. Nosso desejo de conhecer, que é o nosso desejo de adquirir um sentido de certeza, torna-se um dos impedimentos que surgem no caminho do desenvolvimento da nossa intuição. Ramana teve uma bela frase sobre o conhecimento como um obstáculo. Ele disse: para os homens de pouca compreensão, esposa, filhos e outros formam a família. Para os eruditos, existe uma família formada de incontáveis livros em suas mentes que também são obstáculos ao yoga. Ramakrishna disse: somente 2 tipos de pessoa podem atingir o autoconhecimento. Aquelas cujas mentes não são sobrecarregadas com todo o aprendizado, isso significa dizer que não são entulhadas com pensamentos tomados emprestados dos outros. E aquelas que, após estudarem todas as escrituras e ciências, conseguiram compreender que não conhecem nada. A última parte é quando o caminho do Jnana Yoga está realmente funcionando, porque o conhecer nada é o próximo passo nessa viagem. Você aprende, aprende e aprende, até compreender que com tudo aquilo que aprendeu, não sabe nada. E este é o caminho. Você utiliza os seus modelos intelectuais para se manter seguindo em frente. Eles realmente ajudam nisso, mas você não se apoia nos modelos. Mantém-se deixando soltos, liberando as estruturas intelectuais. De outra maneira, eles atravessarão o seu caminho. Em Miracle of Love, mencionei um almoço que tive um dia com Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Ele me perguntou sobre Maharaj e relatei algumas histórias. Ele ficou fascinado e conseguiu captar a verdade do que lhe estava contando. Até que cheguei a uma história sobre como Maharaj tinha aparecido em 2 lugares ao mesmo tempo. Então o físico disse: isso é impossível. A própria base da física diz que uma coisa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu disse a ele: isso pode ser verdade, mas Maharaj conseguiu. Alguém me enviou esse poema. Quanto mais livre fico, mais alto eu vou. Quanto mais alto eu vou, mais consigo ver. Quanto mais vejo, menos sei. E quanto menos sei, mais estou livre.